Existe uma chance de que você esteja esperando pela sua vida há anos, sem perceber. Você acorda, trabalha, resolve seus problemas, paga suas contas e continua fazendo tudo aquilo que precisa fazer. Por fora, parece que está seguindo em frente, mas por dentro, existe uma sensação estranha de que a vida que você realmente queria viver ainda não começou. Talvez você diga a si mesmo que vai começar quando tiver mais dinheiro, quando encontrar um trabalho melhor, quando tiver mais tempo, quando perder o medo, quando estiver mais preparado, ou até mesmo quando aquela oportunidade finalmente aparecer. E você acredita que se estiver tudo no lugar, finalmente vai dar o primeiro passo. Mas, e se esse momento nunca chegar exatamente como você imagina? Essa é uma pergunta difícil, e talvez seja justamente a pergunta que você precisa se fazer hoje. E durante muito tempo Daniel viveu assim. Ele não era alguém sem sonhos, muito pelo contrário. Ele tinha muitos. Queria mudar de emprego, começar um projeto próprio, cuidar melhor da saúde, voltar a estudar e fazer algumas coisas que sempre adiava. O problema é que para cada sonho existia uma justificativa. Ele precisava juntar mais dinheiro, precisava de mais tempo, precisava se preparar melhor ou precisava simplesmente de uma fase mais tranquila. E enquanto esperava, dizia a si mesmo que estava apenas sendo paciente. Só que meses se passaram e depois vieram os anos. E Daniel continuou a perceber algo que talvez aconteça com mais pessoas do que imaginamos. Ele não estava mais esperando o momento certo. Ele estava acostumado a esperar. Talvez você também conheça essa sensação. Você pensa em mudar, pesquisa sobre mudança, fala sobre mudança, imagina como seria depois da mudança, mas continua exatamente no mesmo lugar. E existe uma razão para isso. Nós costumamos acreditar que antes de começar alguma coisa importante, precisamos sentir certeza, precisamos sentir coragem e precisamos saber se vai dar certo. Só que a vida raramente funciona assim. A maioria das pessoas não começa porque está pronta. Elas começam e no caminho descobrem que são capazes de continuar. E essa diferença parece pequena, mas pode mudar completamente a direção de uma vida. Em um dia, Daniel encontrou um antigo colega de escola, e eles começaram a conversar sobre trabalho, sobre vida e sobre tudo aquilo que havia acontecido nos últimos anos. Em determinado momento, o amigo perguntou: "Você ainda quer fazer aquela coisa que me contava anos atrás?" E Daniel ficou em silêncio. Ele sabia exatamente do que o amigo estava falando. Era um projeto que ele tinha abandonado, uma ideia que ele dizia que um dia colocaria em prática, e o sonho continuava guardado lá, em algum lugar de sua cabeça. Então Daniel respondeu: "Sim, ainda quero." E o amigo olhou para ele e fez uma pergunta bem simples: "Então por que você ainda não começou?" E Daniel simplesmente não soube responder. Talvez essa seja uma das perguntas mais difíceis que alguém pode fazer para si mesmo. Não o que está impedindo você, mas há quanto tempo você está esperando sem mudar nada. Porque existe uma diferença enorme entre esperar e adiar. E esperar pode ser necessário quando você está precisando agir. Já adiar é quando a preparação se transforma em uma desculpa para nunca começar. E o mais perigoso é que com o tempo você pode se tornar tão bom em justificar a espera que começa a acreditar nas próprias desculpas. Naquela noite, Daniel chegou em casa pensando naquela conversa. Ele percebeu que havia passado anos esperando por condições que talvez nunca existissem. Porque sempre haverá alguma coisa. Sempre haverá uma conta para pagar, um problema para resolver, uma insegurança ao enfrentar ou uma preocupação ocupando espaço na sua cabeça. Se você esperar até que tudo esteja perfeito, provavelmente vai esperar para sempre. E talvez você não esteja esperando uma oportunidade, mas sim esteja esperando uma vida sem risco. Só que isso não existe. Você pode esperar ter coragem ou pode agir enquanto ainda sente medo. Pode esperar ter certeza ou pode começar sem saber exatamente onde vai chegar. Pode esperar o momento perfeito ou pode simplesmente aceitar que o momento perfeito nada mais é que apenas uma história que contamos a nós mesmos, apenas para justificar o medo de começar. E talvez seja aqui que você precise olhar para sua vida por alguns segundos. Existe alguma coisa que você sabe que deveria estar fazendo, mas continua adiando? Não precisa responder para mim, apenas seja honesto consigo mesmo. Talvez seja uma mudança de carreira, talvez seja um projeto que você nunca começou, ou talvez seja simplesmente cuidar da saúde, ou até mesmo finalmente deixar para trás uma situação que há muito tempo deixou de fazer sentido. E talvez você esteja pensando: "Ah, mas eu não consigo mudar tudo agora." E sabe de uma coisa? Você não precisa. E esse é um dos maiores erros que cometemos quando pensamos em transformação. Acreditamos que para mudar nossa vida precisamos mudar tudo de uma vez, mas na maioria das vezes não é bem assim que funciona. Se você quer mudar de carreira, talvez não consiga pedir demissão amanhã, e tá tudo bem, mas pode aprender uma nova habilidade, pode pesquisar uma área diferente, pode conversar com alguém que já trabalha nela,
ou pode simplesmente reservar uma hora por semana para construir uma alternativa. Se você quiser cuidar melhor da sua saúde, talvez não consiga transformar completamente sua rotina de um dia para o outro, mas está tudo bem. Comece caminhando, durma um pouco mais cedo, faça uma escolha melhor hoje. Se você quer criar alguma coisa, não precisa esperar ter tudo pronto. Comece pequeno, comece imperfeito, comece sem contar para ninguém, porque talvez o próximo passo não seja tão grande como você imagina. E existe algo importante que Daniel ainda precisa entender. Começar não significa que vai tudo dar certo. E essa é uma das partes que os discursos motivacionais quase nunca te contam. Você pode começar e falhar, pode tentar e descobrir que escolheu um caminho errado, pode avançar durante algum tempo e depois precisar recomeçar. Isso faz parte. A verdadeira mudança não acontece quando você finalmente encontra um caminho sem obstáculos. Ela acontece quando você finalmente para de acreditar que precisa encontrar esse caminho antes de dar o primeiro passo. Daniel não mudou sua vida inteira naquela semana. Não abandonou tudo. Ele não acordou no dia seguinte completamente transformado. Isso não acontece na vida real. O que aconteceu foi muito menos cinematográfico e, justamente por isso, muito mais importante. Ele começou 1 hora por dia, depois algumas horas por semana, começou a estudar, voltou a trabalhar no projeto que havia abandonado anos antes, e algumas semanas foram boas, já outras foram frustrantes, e às vezes ele pensava em desistir, mas havia uma diferença. Agora ele não estava mais esperando a vida mudar, ele estava participando da mudança. E talvez essa seja a diferença entre quem passa anos sonhando com uma vida diferente e quem um dia realmente consegue construí-la. Não é talento, não é sorte, não é estar sempre motivado, é entender que a vida raramente muda em um único momento. Ela muda através de pequenas decisões repetidas ao longo do tempo. Uma decisão, depois outra e outra, até que um dia você olha para trás e percebe que não está mais no mesmo lugar. Mas, antes de continuar, eu quero que você pense em uma coisa. E se aquilo que você está esperando nunca chegar exatamente como você imaginou? E se a oportunidade não aparecer? E se o dinheiro demorar mais do que você gostaria? E se a pessoa que você esperava não chegar? Se a coragem não aparecer magicamente? O que você fará então? Talvez essa pergunta pareça assustadora, mas existe uma pergunta ainda mais importante. O que eu posso fazer hoje, mesmo sem aquilo? Talvez essa seja a pergunta que você precisava fazer desde o começo. Porque a vida não precisa estar perfeita para você começar. Você não precisa estar pronto, não precisa ter certeza, não precisa saber exatamente onde vai chegar. Você só precisa decidir que não vai passar mais um ano esperando pelo mesmo momento que esperou no ano passado. E talvez esse seja seu próximo passo. Não mudar tudo, não reconstruir sua vida inteira, apenas parar de adiar aquilo que você já sabe que precisa fazer. Pode ser uma coisa pequena, pode parecer insignificante, talvez ninguém nem perceba, mas você vai perceber. E depois de algum tempo, talvez você olhe para trás e entenda algo que Daniel finalmente descobriu. A vida dele não mudou quando apareceu o tempo perfeito. Ela mudou quando ele percebeu que estava cansado de esperar por ele. Talvez você esteja cansado, cansado de dizer, um dia, cansado de imaginar como seria, cansado de prometer a si mesmo que vai começar na próxima semana, no próximo mês ou mesmo no próximo ano. E talvez não precise de uma nova promessa, talvez precise de uma decisão. Então, antes de terminar este vídeo, faça uma coisa. Pense em uma única coisa que você está adiando. Não pense em 10. Escolha apenas uma. Agora pergunte a si mesmo. Qual o menor passo que eu posso dar em direção a isso hoje? Talvez seja uma mensagem. Talvez uma pesquisa. 10 minutos. Uma página. Uma ligação. Uma decisão. Não importa o tamanho. O que importa é que, pela primeira vez, você deixe de ser apenas alguém que espera e se torne alguém que começa. Porque existe uma verdade que pode doer um pouco. A vida que você quer pode não estar esperando por você em algum lugar do futuro. Talvez ela esteja escondida nas decisões que você continua adiando hoje. E o tempo vai continuar passando, com você ou sem você. Então talvez seja a hora de parar de perguntar: quando minha vida vai mudar? E começar a perguntar: o que eu posso mudar hoje? Se essa mensagem encontrou você em um momento em que estava pensando em desistir ou simplesmente esperando a vida melhorar, talvez você não precise fazer uma grande mudança hoje. Talvez precise apenas dar um pequeno passo. E se você quiser marcar esse momento para si mesmo, escreva nos comentários: eu vou começar. Não precisa ser para convencer ninguém. Escreva para você, porque às vezes uma decisão que parece ser pequena por fora é só o começo de uma mudança que só você consegue enxergar. E se você gosta desse tipo de reflexão, de mensagens que não prometem uma vida perfeita, mas ajudam você a enxergar a própria vida de uma maneira diferente, inscreva-se no canal, porque aqui a ideia não é dizer que tudo vai ficar bem simplesmente porque você pensou positivo. É lembrar que, mesmo quando você não pode controlar tudo o que acontece, ainda pode escolher qual será o seu próximo passo. Talvez a vida não mude amanhã, talvez as coisas não aconteçam exatamente como você espera,
Mas existe uma coisa que pode mudar hoje: a sua decisão de parar de esperar pelo momento perfeito. Comece com o que você tem. Comece de onde você está. Comece pequeno, mas comece. Porque talvez o futuro que você está esperando esteja esperando apenas uma coisa de você: que finalmente dê o primeiro passo.